Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Este devocional gravado para o dia 15, quarta-feira, 15 de janeiro. Vamos ler aqui Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Em algum momento já falei sobre esse verso por aqui. Mas hoje eu gostaria de fazer uma comparação, porque a gente está sempre tentando, a gente sempre faz isso, né? Comparar Antigo e Novo Testamento, comparar textos com textos, faz parte da nossa reflexão. E eu lembro muito bem, e você que já leu o Velho Testamento, você se recorda daquela expressão lugares altos, lembra? Pois é, eram lugares de idolatria, né? E, onde poderia ser chamado também de santuário, né? Tem esse detalhe. Então é um lugar de adoração, os lugares altos, um lugar de adoração, um santuário. E a gente tem aspectos ou relatos, né? Que a gente pode considerar positivo e negativo. Porque, veja só, quando o povo de Israel montava, né, esses santuários, esses lugares altos, para a adoração de deuses estranhos a Israel, então era negativo quando eles faziam esse desvio, esse adultério espiritual. Era positivo quando um rei assumia e mandava derrubar tudo. E queimava, derrubava e tal. Na verdade, o registro da Bíblia é lamentável, que muitas vezes derrubava parte, mas sempre ficava um ou outro, né? Israel parece que até a história do exílio babilônico, durante todo o período, idolatria teve de mãos dadas com Israel. Desde lá dos patriarcas, durante toda a história. Nunca se desfizeram totalmente, 100% destas adorações a deuses estranhos. É interessante quando você lê e há um avivamento, é interessante isso. Ou seja, o retorno para a palavra de Deus, a releitura da Bíblia, o derrubar esses lugares altos, mas aí os próprios autores dizem assim, mas as mulheres continuavam fazendo isso e isso escondido em casa, mas alguns lugares altos não foram derrubados, tal. Então, ou seja, sempre mantinha de uma forma ou outra, impressionante. Mas, Osmar, o que tem a ver uma coisa com outra? Não tem muito a ver, né? Mas se para Israel lugares altos, que para mim é uma expressão até bonita, tinha estes significados de adoração e tudo mais, nós não temos uma geografia, né? É interessante que tem gente, eu acredito que os novos na fé, né, tenham uma predileção, e nada contra, porque orar nunca é demais, é sempre bom, mas quando pensam em orações chamadas nos montes, alguns, erroneamente, até pensam que orar no monte aproxima mais de Deus, geograficamente falando, né? Que subir o monte não está mais próximo de Deus, porque Deus está acima de todos nós. Não é, né? Não é, porque aí é não compreender a onipresença de Deus. E para pensar nisso, a gente pode lembrar do Salmo 139, que diz que se a gente habitar nas alturas, Deus está presente,
mas se for para o lugar mais baixo, para o abismo, para o fundo do mar, qualquer lugar que você possa imaginar de profundidade, Deus também está lá, né? Se tiver luz do dia, vela acesa, Deus está vendo. Mas se tiver trevas absolutas, Deus também está vendo, né? Então, estamos falando de Deus. Mas, deixando esse comentário, a gente pode pensar que nós não temos esses lugares altos, né? Portanto, uma geografia. Porque em Jesus a adoração não é mais geográfica, né? Aquela discussão lá de João, Evangelho de João, é o capítulo 4, que é a conversa, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus deixou isso claro, né? Que estava chegando a hora que não ia ter um lugar de adoração. E Jesus fala do lugar de adoração a Deus. E eu estou aqui mencionando os lugares de adoração a deuses estranhos. O santuário existia em Israel, né? E também existia esses lugares altos. A gente não pensa, ainda que os salmistas suspiravam em habitar no templo do Senhor, né? Salmo 84 que o diga. Até inveja de passarinho o salmista teve, por causa do desejo de estar naquele lugar e a representatividade daquele lugar. Mas nós não temos um templo, nós não temos um lugar alto, que Deus nos guarde, porque isso seria adorar deuses estranhos, mas a gente tem um lugar para onde deveria permanecer, estar, né? E sempre a nossa mente, que é quando o apóstolo Paulo está falando de buscar o conhecimento do alto, de pensar nas coisas que são do alto, no contexto, né? De buscar, de pensar, de viver voltado para as coisas que são do alto. Essas expressões, elas são muito importantes, porque ela tem uma lição espiritual que ligada que esse conceito de lugar alto, né? Não é o lugar alto lá do Antigo Testamento, mas é, com certeza, os lugares celestiais. Quando a gente pensa nisso, aí já é uma outra prosa, né? Lugares celestiais, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a habitação de muitos seres angelicais. Muitos seres angelicais, inclusive seres caídos. A gente não tem porque aquela ideia de que existe um inferno e que o diabo faz reunião no inferno com demônios tal, isso não é da Bíblia, né? Isso é imaginário. O que o apóstolo Paulo ensina é que existem lugares celestiais e habitação de muitos anjos, né? De muitos seres, que ele chama de potestades, autoridades, né? Chama de hostes, que são quartéis. Então pensa na magnitude de tudo isso aí. Como é que funciona, tal? A gente não tem muitas informações, né? Mas o apóstolo Paulo mencionou, e se ele mencionou, é por revelação, ele sabe o que ele está falando. Mas o que importa para nós, quando pensamos em lugares altos? É que Deus, o nosso Deus, habita acima desses lugares celestiais. E de que Deus está acima de tudo isso, né? Porque Ele é Deus exaltado, a habitação de Deus, como chamamos, né? O trono de Deus, a, a, é acima dessa habitação de seres angelicais, né?
que eu mencionei aqui. Veja só, que lição que a gente pode pensar quando o apóstolo nos convida a pensar nestes lugares celestiais, para a gente buscar esse conhecimento que é do alto. É um status, né? É um lugar. A nossa mente deve estar voltada para este lugar. Que lugar é esse? Bom, a gente não é cidadão daqui, não é verdade? Portanto, a nossa mente deve também se ocupar com a nossa verdadeira pátria, né? Com a nossa destinação final. A gente deve nutrir nessa vida a fidelidade, né, meus irmãos? Porque a gente busca formação, tudo isso é lícito e tem que ser assim mesmo. Se busca formação, trabalhar, criar filhos, se divertir, uma série de coisas tal, mas a gente não pode perder a noção que a gente é cidadão celestial, que a gente não é daqui, que o terreno carnal, o transitório vai passar, né? A gente precisa lembrar as palavras de Jesus de que para juntar tesouros no céu, lembra? Portanto, o nosso tesouro não é daqui. A palavra de Deus fala muito de herança, e herança nos céus. E o Evangelho é aquele que muda a nossa destinação para o céu, porque estávamos todos nós perdidos, destinados a uma condenação eterna, mas em Jesus estamos destinados para o céu. Destinados, predestinados, né, para o céu. Então, o nosso lugar alto é um lugar que a nossa mente deve estar voltada, o nosso coração deve estar voltado, como dizem os poetas cristãos, né? A gente deve até ter saudades, como diz alguns hinos da harpa, saudade dos céus. Por quê? Porque nós não somos daqui. Estamos apenas exilados, estamos numa peregrinação, estamos de passagem, e se a mentalidade for outra, vamos amar esse mundo, o sistema deste mundo. Vamos ser secularizados. Se a gente não pensar de quando em quando, e preferencialmente todos os dias, né? Todos os dias, pensar que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Isso parece simples, mas quando não praticado, perverte a alma do crente, né? Perverte de tal maneira que a sua busca não é mais das coisas do alto, mas das coisas da terra. Deus te abençoe a lembrar disso. Isso faz toda a diferença no que diz respeito aos nossos posicionamentos na vida e a nossa tranquilidade na caminhada. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, faça-nos lembrar pelo Teu Espírito que estamos numa jornada, mas que nosso destino não é nada, nenhum lugar, ainda que seja revestido de sacralidade, ainda que sejam santuários, ainda que sejam lugares aprazíveis, não é neste mundo, mas a nossa pátria é celestial. Deus bendito, põe isso na nossa alma e que o nosso olhar esteja voltado, Senhor, para os céus, para os lugares celestiais, muito acima desses lugares celestiais, para o teu trono, o lugar aonde habitaremos contigo, porque fomos remidos por Jesus. E eu agradeço, Pai, no nome de Jesus, o autor e consumador da fé. Amém.